Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. E no programa de hoje, novidades sobre o quê? Sobre o núcleo da Terra, isso mesmo. E não é que temos grandes novidades aí sobre a camada mais interna do nosso planeta, que foi notícia o mês passado, né? Sobre o lance dele ter parado e ter reduzido a velocidade, ter girado ao contrário e tudo mais. E agora, uma nova pesquisa mostra que dentro do núcleo interno existe uma outra camada mais interna ainda. Será que essas coisas não estão ligadas? Será que essa camada interna não poderia estar influenciando na rotação do núcleo? É muito complicado entender o funcionamento do nosso próprio planeta, mas vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar na causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Na verdade, vamos falar do planeta Terra e, na verdade, vamos falar da sua camada mais interna. Quem não se lembra aí, né, que algumas semanas atrás o núcleo interno da Terra foi notícia em todos os lugares. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa ali com ele. Sua velocidade mudou, ele pode ter parado, ele pode ter girado ao contrário e tudo mais. Toda aquela confusão que nós não sabemos o que é na verdade. Por quê? Porque estudar o núcleo interno da Terra é algo muito, muito complicado. São poucos os dados que a gente tem, são poucas as ondas sísmicas geradas por terremotos que passam pelo núcleo interno da Terra para que a gente tenha uma ideia do que está acontecendo ali. Mas no meio dessa confusão toda, não é que temos novidades sobre o núcleo interno da Terra? Isso mesmo. Um grupo aí de pesquisadores analisou um terremoto específico que aconteceu no Alasca e as ondas desse terremoto atravessaram o núcleo interno da Terra. Olha só que interessante. Quando essas ondas geradas pelos terremotos, elas viajam pelas camadas internas da Terra, devido ali às propriedades das camadas, que, né, compactação, o tipo de material que forma essas camadas, em cada camada a gente tem a onda viajando com uma velocidade. A velocidade é função dessa constituição das camadas internas da Terra. Muito bem, então é assim que a gente sabe que tem manto, que tem astenosfera, que tem núcleo externo, que tem núcleo interno, é através dessas diferenças de velocidades. O ponto é o seguinte: esse terremoto aconteceu no Alasca, as ondas atravessaram o núcleo interno da Terra, e se o núcleo interno da Terra fosse uma coisa só, a velocidade não mudaria, ou seja, as ondas atravessariam ali o núcleo interno da Terra sem problema nenhum e seriam então registradas pelos sensores. O problema é que você teve variação de velocidade quando as ondas passaram dentro do núcleo interno da Terra. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando elas estavam atravessando o núcleo interno da Terra, elas atravessaram uma outra camada mais interna ainda. Isso mesmo. E os pesquisadores estão chamando isso de núcleo interno mais interno da Terra. Olha só que doideira, né? Um núcleo que já era super complicado pode ser muito mais complicado ainda. A gente pensava, né, durante muito tempo que a constituição da Terra era crosta, manto, núcleo externo e núcleo interno, mas pode ser que a gente tenha aí uma quinta camada. Na verdade, isso não é de agora, tá, pessoal? Essa existência
de uma outra camada no núcleo interno da Terra. Isso é algo que já vinha há pelo menos uns 20 anos atrás, o pessoal já falando sobre essa hipótese. O problema, como eu falo, né, é você ter dados para comprovar isso que você imaginava que acontecia. E agora eles conseguiram, através desse terremoto específico que aconteceu no Alasca, mostrar que, muito provavelmente, sim, a Terra tem uma quinta camada, ou seja, um núcleo interno mais interno ainda, e isso é muito legal. Estudar esse interior profundo da Terra, embora seja muito complicado, é muito importante porque é assim que a gente começa a entender toda a evolução do planeta Terra. O núcleo interno da Terra é como se ele fosse uma cápsula do tempo para a gente estudar a história de evolução do nosso planeta. É por ele ali que a gente sabe como que a Terra, né, como que a Terra começou a se formar, quais foram todas as etapas de formação da Terra e tudo mais. Então isso é muito importante a gente estudar o núcleo interno da Terra, mas ao mesmo tempo é muito complicado. Os pesquisadores então analisaram, né, ondas sísmicas que viajam aí diretamente pelo centro da Terra, e aí eles puderam ver, né, como que essas variações aí elas podem ser interpretadas. Essa que é a grande questão, tá? É você interpretar essas ondas sísmicas e arrumar um modelo que possa explicar essas variações na velocidade. Eles desenvolveram uma técnica para que foi capaz de amplificar os sinais registrados pelos sismógrafos, porque como essas ondas elas vão atravessar o planeta inteiro, e à medida que uma onda ela vai caminhando no interior da Terra, ela vai sendo atenuada. A Terra ela funciona como um filtro natural para essas ondas sísmicas, então é preciso que você aumentar, amplificar esse sinal para poder estudar ele. O problema é que normalmente quando você amplifica o sinal, você amplifica o ruído também, e aí você não consegue ver mais nada. Mas esses pesquisadores, eles desenvolveram uma técnica ali que foi capaz então de amplificar o sinal sem amplificar tanto assim o ruído, e assim eles conseguiram ver ali, identificar naquelas ondas geradas pelos terremotos, as ondas que passavam pelo núcleo interno da Terra. E isso aí também foi muito legal, porque essa técnica que eles desenvolveram vai poder ser aplicada a outros terremotos. Vão poder vasculhar os dados de outros terremotos para ver outras ondas que passaram ali pelo núcleo interno da Terra. Essa diferença de velocidade, quando uma onda passa para um lado e para o outro, e é assim que a gente estuda essas estruturas, a gente chama, isso tem um nome, tá? Esse nome é de anisotropia, ou seja, as ondas sísmicas elas têm diferentes velocidades de propagação dependendo da direção por onde ela passa. Basicamente é isso. E ela é usada então para descrever como que as ondas aceleram e desaceleram através do núcleo interno da Terra, e isso pode ser causado ali por diferentes arranjos, né, dos átomos, principalmente de ferro, que constituem essa parte mais interna do planeta Terra. Outra coisa, né, eles vão... o porquê. A grande questão é, né, por que a Terra teria uma outra camada, ou seja, um núcleo mais interno ainda. Então, a ideia que eles têm é a seguinte, tá? Em algum momento da história do planeta Terra pode ter ocorrido um grande evento de proporções globais, tá? E que isso levou a uma mudança significativa na estrutura dos átomos ali no interior da Terra, criando então uma camada mais interna. Então você tem uma camada mais interna, onde os átomos estão dispostos de uma certa maneira, na sua rede ali cristalina. Aí você tem o núcleo interno, que a gente já conhecia, que os átomos estão de outro jeito, e assim as outras camadas. Lógico, né? Como eu falo sempre para vocês, existem muitas questões sobre o núcleo interno da Terra. Só uma correção, né? Eu falei que eles estudaram esse terremoto do Alasca,
que foi estudado, ele foi assim marcante, mas para poder fazer esse estudo aí mesmo, foram estudados 200 terremotos com magnitude 6 ou superior que ocorreram na última década. Então, pegaram ali, em todos os terremotos que ocorreram na Terra, selecionaram 200, esses 200 ondas atravessariam ali o núcleo interno da Terra e eles usariam. E esse do Alasca foi um grande terremoto, foi um que ajudou muito a ser ali um marcador ali para eles poderem fazer toda a análise que eles fizeram. Então, é o seguinte, o núcleo interno da Terra continua sendo um grande mistério. E aí a gente pode linkar isso aqui com aquela notícia da rotação. Será que a presença de uma camada mais interna no núcleo não afetaria a rotação do núcleo interno da Terra? Será que isso não teria consequência no fato do núcleo ter parado, ter girado ao contrário e tudo mais? Pode ser que essas coisas estejam ligadas, pode ser que uma coisa seja consequência da outra. Então, agora com isso, né, sabendo que o núcleo teve essa variação na velocidade, e sabendo que dentro do núcleo interno você tem uma camada mais interna ainda, agora é a hora de você integrar essas duas informações para entender o que está acontecendo dentro do nosso planeta. É muito complexo, mas é muito importante porque, né, a gente tem que saber o que acontece na nossa própria casa, o que está acontecendo com a Terra, estudar o interior da Terra. Isso é muito complicado, mas é muito interessante. Então está aí, a Terra pode ter um núcleo mais interno ainda. Grande novidade aí sobre o núcleo interno do nosso planeta. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!